Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Um bom ano, igreja. Que Deus abençoe, esse ano com muitas vitórias nas nossas vidas. Espero que todos tenham passado um bom momento, entre família, que é o que vale para nós, No ano passado, nós estávamos estudando os dons e os ministérios. Hoje é o último dia desse estudo, onde nós vamos finalizar, nós vamos falar sobre pastor, diácono, presbítero, bispo, doutor e mestre. Todos esses são ministérios que nós encontramos na Bíblia. E o nosso texto base que nós estamos utilizando está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós vamos dar continuidade e pretendo, se Deus quiser, correr aqui para dar tempo de falar de todos estes temas. Por quê? A partir da próxima terça-feira, nós vamos mergulhar no livro de Romanos, do começo ao fim, tá? Se Deus quiser. Nós vamos preparar o cronograma, que nós vamos discutir em cada dia, mas vai levar bastante terças-feiras, porque é um livro bastante complexo, um livro rico, maravilhoso, que por mais que você já tenha lido, convido você a vir, porque já participamos, Elisa, uma vez de um estudo de Romanos. É muito rico. Um capítulo você não consegue terminar em 45 minutos. Um capítulo. É muita coisa para você detalhar, falar. Então, é maravilhoso porque a gente tem um tempo dedicado para isso. Então, se você quiser mergulhar em Romanos, terça-feira que vem a gente começa, tá bom? Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém? Vamos pedir para o Senhor falar conosco. Senhor, neste momento eu te agradeço por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Neste dia, Senhor, em que nós estamos proclamando o estudo da Sua palavra aqui, queremos abrir o nosso coração, queremos que a Sua palavra encontre lugar e que nós possamos transbordar, que haja, meu Deus, um transbordar das nossas vidas pelo Teu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. 8. Tá. Nós, como servos de Deus, nós devemos reconhecer, então, os dons ministeriais, os dons espirituais que Deus nos deu para uma única finalidade, que é o aperfeiçoamento, não nosso, mas da igreja. Tá? Então, tudo que nós recebemos, até esse versículo que Jonas leu no início do culto, falando sobre a chamada de Moisés, é um grande ministério que Deus estava revelando na vida de Moisés. Mas não era para benefício de Moisés, era para benefício das pessoas. Mas a primeira coisa que Moisés fez era olhar para ele e falar: como eu, uma pessoa que não me sinto preparada para tal coisa, o Senhor quer me levantar. Logo abaixo Deus fala: não fui eu que fiz a boca do homem, não fui eu que dei todos os recursos, fui eu que dei. E da mesma forma hoje nós olhamos para nós aqui ocupando ministérios na igreja, e nós sabemos que isso não foi nós nos escolhemos, autoescolha, mas Deus, Ele nos enxergou, Ele iluminou para que nós tivéssemos o nosso lugar de intercessão, de obreiros, de diaconato, de presbítero, pastorado. Deus foi encaminhando você. Deus foi colocando você de repente no louvor. Deus foi colocando você de repente na palavra. Quando você se viu, você já estava lá cantando, você já estava lá pregando. Deus foi te aperfeiçoando, e depois de te colocar lá, Ele foi te aperfeiçoando mais.
E o objetivo de Deus dar ministérios não é hierarquia na igreja. O que é hierarquia? Não é ter uma sequência onde nós podemos colocar como numa empresa, esse é o chefe, esse é o supervisor. Essa não é a forma como Deus trabalha. Não é uma hierarquia para mostrar quem manda mais, quem pode mais, mas é para servir. É uma conta completamente diferente. É manter a ordem, mostrando para a igreja o caminho, a direção. É para isso que nós temos o ministério. Especialmente os ministérios de liderança, eles existem para quê? Para prestar apoio, para prestar auxílio ao pastor responsável da igreja, da congregação. Pois quanto maior é o rebanho, maior é a responsabilidade. Nós vemos aí, não precisamos procurar muito, mas igrejas que têm igual 500 ou mais de 500 membros, nós percebemos um pastorado que não reconhece os membros e nem tampouco sabe os nomes desses membros. É um pastorado distante, é um pastorado que, se você precisa de um aconselhamento, você precisa agendar, você precisa verificar a possibilidade desse pastor ou dessa pastora poder te atender e te aconselhar. E não é a forma como Deus nos ensina. Deus nos ensina um pastoreio completamente diferente na Bíblia. E aí, quando o Senhor ele levanta presbíteros na igreja, esses presbíteros estão para andar de apoio com o pastor. E o que significa a palavra presbítero? A palavra presbítero, ela significa ancião, ou a mesma coisa de bispo. Então, quando você encontrar na Bíblia os bispos, não é um novo cargo, um novo ministério, mas sim a mesma coisa de presbítero. Ah, mas por que existe bispo em outras igrejas e também presbíteros? Falta de interpretação. Nós precisamos interpretar. E aqui eu não fui procurar o significado na Bíblia, eu fui procurar no dicionário. O presbítero, ele significa alguém que não é só uma pessoa mais velha, e sim uma pessoa de mais maturidade, uma pessoa experiente, uma pessoa que tem conselhos para dar, ela tem vivência. E essa pessoa, ela também pode ser chamada de professor. Por isso que a Bíblia, ela não vai parar para fazer uma observação. Ah, o papel do presbítero é esse, o papel do pastor é esse, o papel do professor é esse, do mestre e do doutor. Você vai ver momentos em que essas funções, elas se misturam. Elas vão se misturar. Por isso que muitas vezes os irmãos falam, mas quem é o doutor nessa Bíblia? Que faz o doutor, o ministério de doutorado aqui? E aí, quando a gente olha para a vida de um presbítero, então, nós vemos que não é um título tão somente, ele vem carregado então de uma responsabilidade, de uma maturidade. E o que é ser maduro? O que é ter maturidade? O que é dizer então, eu sou uma pessoa madura? Será que hoje nós podemos olhar para nós mesmos e dizermos, eu sou uma pessoa madura? O que é uma pessoa madura? É uma pessoa que não se irrita por qualquer coisa, é uma pessoa que não se magoa por qualquer coisa, é uma pessoa que não se leva em conta se ela foi convidada, se ela foi cumprimentada, se ela foi lembrada. É uma pessoa que isso já não afeta mais, ela é madura. É uma pessoa que possui plenitude de habilidades, ela sabe, ela se conhece, ela sabe as habilidades que ela tem, ela está no seu ápice de desenvolvimento, ela já chegou lá no topo do desenvolvimento, ela chegou em tudo que ela podia se desenvolver emocionalmente, psicologicamente, ela é uma pessoa madura. Nem sempre as pessoas que já possuem cabelos brancos são maduras, não é uma evidência. A evidência está na experiência, na bagagem. E nós podemos imaginar então uma cebola, quando nós pensamos em maturidade. A cebola, ela tem várias camadas, certo? Ela tem várias camadas. Até você chegar de fato na cebola, você precisa tirar várias camadas. Para nós alcançarmos a maturidade, nós somos arrancados como folhas de cebola. Nós vamos a primeira folha, a segunda folha, a terceira folha, até nós estarmos numa condição própria.
de maturidade, uma condição de que nós já podemos aconselhar, porque nós já tivemos a vivência, ou a pessoa já passou por isso, ou já aconselhou pessoas que enfrentaram esses problemas, pessoas que passaram problemas semelhantes. E para que a igreja faça a escolha correta desses ministérios, a Bíblia dá requisitos, pré-requisitos para a igreja. A Bíblia dá recursos para a igreja. A igreja não faz a seleção de maneira no escuro, de maneira oculta. Deus dá direções para essa igreja. Por muitas vezes, muitas igrejas não saberem, não lerem os pré-requisitos, nós vemos pessoas sendo levantadas à torta e à direita em vários lugares. Nós vemos de repente uma pessoa de 19 anos sendo chamada de presbítero. Não é o que a Bíblia diz. Nós vemos uma pessoa de repente com 20, 21 anos, que acabou de casar, que acabou é presbítero. Não tem bagagem. Mesmo que você leia livros, participe de palestras, de encontros, de workshops, de vários estudos, EADs, isso traz conhecimento, mas só a vivência traz o amadurecimento. Você vai encontrar presbíteros que muitas vezes nunca foram numa escola, mas são senhores que têm conselhos perfeitos, adequados, conselhos que uma pessoa que tem formação acadêmica não tem, porque a vivência que traz isso, e a unção de Deus, obviamente. E quem que estabeleceu o presbitério, então? O presbitério ele foi estabelecido pelos apóstolos de Jesus. Por quê? Porque havia uma necessidade emergente de crescer, de o evangelho se expandir. E eles eram em quantos? Em apenas 12. E eles precisavam multiplicar. O evangelho ele crescia em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Nós vamos ler em Atos 1:8 falando sobre isso, que até os confins da terra o evangelho se expandia. Então é curioso que quanto mais a igreja naquele tempo ela era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais ela era criticada, mais ela multiplicava em tamanho e em sabedoria. Quando nós vemos a conversão de Saulo, aí que a igreja explodiu de tamanho, porque Saulo foi então ali mudando para Paulo, o apóstolo dos gentios. E necessitava então de mais obreiros capacitados para liderar as pessoas, ensinando as pessoas a verdadeira doutrina, um evangelho que não tinha manchas, um evangelho que, se necessário fosse, eles tinham que pregar e viver ali na frente daquelas pessoas. Era um evangelho genuíno. E eram muitas coisas para os apóstolos darem conta. E os apóstolos precisavam se preparar com a sua vida com Deus. O que eles precisavam fazer? A Bíblia nos conta que os apóstolos, eles tinham seus momentos de devoção, eles tinham seus momentos de oração, de jejum e de leitura da palavra. Não dava para fazer todas as coisas, então foi necessário levantar o ministério de presbiterianos. Esses irmãos experientes, treinados e selecionados, eles eram enviados para ensinar os novos convertidos, que estavam ali nascendo na fé, que precisavam de direção, ensinamento. Eles levavam até mantimento, conforto nos momentos de crise. E no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, diz assim: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Veja que aqui o autor de Atos está dizendo que o bispo apacenta. Veja que essas funções elas se misturam. O bispo está apacentando. Então, na verdade, o que é um pastor? É o somatório de todas essas coisas, de todas essas funções. Na carta de Tito, Paulo conta um pouco como ele vê o presbítero. Em Tito 1, versículos 5 ao 6.
Diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesseis presbíteros, como já te mandei. 2 pontos. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. O presbítero ele tem que trabalhar lado a lado, e aqui Paulo está falando da visão dele de presbítero. Mais para frente nós vamos ver que Timóteo recebeu o ministério dele através da imposição de mãos dos presbíteros também. Paulo estabelecia, fundava a igreja através dos presbíteros. Veja a função do presbítero aí. Então, o presbítero ele ajudava a fundar a igreja, o presbítero ajudava a levar o evangelho, o presbítero ajudava a levar os mantimentos, o presbítero levantava outros presbíteros, ensinava outros presbíteros para multiplicar o conhecimento. Em Atos capítulo 14, versículo 21 ao 23, eu vou lendo para não tomar tempo, vocês escutem bem, ó. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos, que são os presbíteros, em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. No Antigo Testamento nós podemos encontrar a função de presbíteros em Moisés e Arão, por exemplo, as mesmas funções. No Novo Testamento nós enxergamos essa função como liderança, não só no sentido de supervisionar, mas sim de ensinar. Se você for conferir comigo em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, olha que interessante que diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Nos livros de 1º e 2º João e Apocalipse, nós vamos encontrar a palavra ancião várias vezes, diversas vezes. Ancião adorando, louvando, ensinando. Esse termo, ancião ou presbítero, nós vamos encontrar em Apocalipse no plural, indicando que ninguém trabalha sozinho no ministério, sempre vai ter alguém junto para fortalecer, para ajudar. E quais são as qualidades do presbítero então? Nós vimos ali que o presbítero precisa ser irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É uma pessoa que não há nada nele que se possa repreender, que se possa observar, corrigir. Ele é dono de um caráter inquestionável. Ele tem um caráter bom, ele é honesto, ele tem autocontrole das suas emoções, ele tem autocontrole diante das tentações, das provocações diárias, ou seja, ele é irrepreensível. Segunda qualidade, ele deve ser marido de uma só mulher. Mas Carol, nós estamos no Novo Testamento. Sim, porque no Novo Testamento muitas vezes eles queriam imitar o exemplo dos patriarcas, de ter várias mulheres, várias concubinas. Então, aqui o requisito é, ele deve ser marido de uma só mulher. Pensa só Salomão, que teve 1000 mulheres. Era necessário falar sobre isso no Novo Testamento. Depois, que tenha filhos fiéis, que os presbíteros tenham filhos fiéis. Mas como fazer isso? Que eles sejam bem educados, que eles sejam criados no temor do Senhor. Se eles não permanecerem depois de grandes, não é uma coisa que você possa controlar. O presbítero ele não consegue controlar, amém? Mas ele pode garantir que enquanto estiver dentro do seu lar, debaixo do seu teto, o evangelho continuará sendo pregado, o evangelho continuará sendo difundido, sem dissolução. O presbítero não pode ter dissolução. O que seria isso? Homens que sejam calmos, porque dissolução vem de briga, de contenda. Homens que sejam calmos, que sejam pacíficos, que
não arrumem confusão, que sejam tardios e lentos em se irarem, que sejam bons ouvintes, que sejam pacientes, que é resultado de amor aperfeiçoado. Ser bom ouvinte é uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque enquanto nós estamos ouvindo uma pessoa falando conosco, como eu estou falando com vocês agora aqui, a tendência, se nós estamos num debate, numa discussão, a tendência é você se preocupar tanto com o que você vai me responder, que você não consegue absorver o que eu estou falando. Essa é a tendência do ser humano. Enquanto eu estou falando, a sua preocupação é o que eu vou responder em cima do que ele está falando. E não assim, neste momento, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir exatamente o que você está falando e depois eu vou pensar na resposta. Essa é a qualidade de ouvir. Hoje, como nós ouvimos? Nós ouvimos sempre fazendo outra coisa. Vamos lavando louça, vamos arrumando a casa, vamos fazendo outra coisa, estou te ouvindo. E o que eu falei? Não sei. Porque escutar e ouvir são coisas diferentes. Eu estou aqui, eu estou escutando o barulho do ar, eu estou escutando o barulho de papel, de folhas de Bíblia. Dar ouvido é quando eu paro mesmo o que eu estou fazendo e eu começo a dar ouvido, a ouvir mesmo. Então, por isso que o presbítero o chamado também é de aconselhamento. É ouvir, 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 ouvir e por último falar. Por isso que é difícil. Os presbíteros não são desobedientes nem truculentos, diz a palavra de Deus. O que é isso? Uma pessoa truculenta é uma pessoa que rebate. Tudo que você fala rebate, tem resposta para tudo. É rebelde, é desobediente, tem justificativa para tudo. Vai para a direita, não vou para a direita porque eu não quero, porque isso, porque aquilo, tudo tem uma resposta. É truculento, é arrogante, é petulante, é rebelde, é cheio de opinião e teimoso. Não são características de um presbítero. E aí há uma instrução bíblica bem clara. E de uma forma geral, isso não é só tarefa do presbítero, certo? De forma geral, isso é uma tarefa de todos nós. Mas foi escrito exatamente para presbíteros porque é um funil. Você quer ser presbítero? Então nós vamos passar por todas essas etapas. O fruto do Espírito precisa estar bem aflorado em você. Amém? E o que está acontecendo nas nossas igrejas? Quando eu falo nas nossas igrejas, é no ambiente mesmo gospel, no ambiente evangélico. Nós estamos vendo que o ministério hoje, quando eu falo ministério, não estou falando de igreja, não estou falando de cargo, ele está sendo dado para o irmão, para a irmã, muitas vezes, no objetivo de premiar, de agradar, de reter. Eu não quero perder esse talento, então esse irmão não está preparado. Essa irmã não está preparada, mas eu tenho medo dela deixar a igreja. Então, pastora. Então, diaconisa. Entende? Ninguém parou para ler, ninguém parou para enxergar. E aí nós vemos hoje, é o que nós vemos hoje, certo? Os padrões da igreja, eles não baixaram. Os padrões bíblicos continuam no alto. Eles continuam lá. Ainda existe a camada de cebola que precisa ser tirada. Sabe? Chegou o novo na igreja, existe uma camada de cebola que precisa ser ali retirada até chegar à maturidade plena de habilidade. E hoje nós vemos ministérios, igrejas mesmo, inchadas, não tem membro, são ministérios sentados. Você não vê membros, você vê numa fileira de banco, você vê presbítero, não sei quantos presbíteros, não sei quantos pastores, não sei quantos. De repente a igreja inteira vai ter que sentar aqui. Entende? Essa é a realidade do mundo gospel.
no intuito não de agradar a Deus, no intuito não de... E aí essas pessoas pegam esses cargos e ao invés de ir ler o que significa ter aquele cargo, qual a responsabilidade que aquele cargo traz, essas pessoas ostentam o cargo. Então no dia seguinte você já vê nas redes sociais, me chame agora de fulano de tal. Quando for me chamar para me pregar, para que eu pregue, por favor, leia o meu currículo. Então aí já nós vemos uma pessoa falando assim: fulano de tal, formado na faculdade tal, também na faculdade de teologia, ungido com 12 anos em diácono, depois com 15 anos para presbítero, depois com 20 anos para pastor, e agora está fazendo doutorado. Recebemos ele para pregar hoje. Sabe, irmãos, é isso que é a confusão dos cargos, que Deus não quer. Não é isso. Olha, quando a gente lê as responsabilidades, a gente fala assim: eu não quero ser pastor, não. Eu não quero ser, não. Eu não quero nem ser esposa de pastor. Eu não quero ser presbítera. Que dirá presbítera? Eu não quero, né? Mas aí vocês falam assim: não vi ninguém chamado a presbítera no nosso meio, lá fora. Não, e bispa? Que é a mesma coisa. Bispa quer dizer, se bispo quer dizer ancião, velhinho, bispa quer dizer o quê? Velhinha. Aí nós vemos uma menina de 25 anos, bispa. Não é o que a Bíblia nos diz. Nós queremos muito chegar à maturidade sem passar o processo, né? Nós queremos ser maduros, mas ao primeiro momento de questionar um conselho, um casal que vem buscar um aconselhamento: pastor, me ajuda aqui, não sei aconselhar. Por favor, me ajuda aqui, eu não sei falar, eu não sei o que dizer para essa pessoa. E o Senhor nos traz essas responsabilidades. Outra coisa, quanto mais cargos você tiver, mais solitário você será. Não importa se for na igreja, na empresa, vai ser assim. A pirâmide, ela lá no topo, ela é sozinha. É assim. Você está aqui conversando com seus colegas de trabalho. Aí você é promovido. Amanhã ninguém quer almoçar com você. Ninguém. Porque agora você é chefe. Aí não querem dividir nada. Estão conversando, você chega, para. Porque agora você é outra pessoa, você é outro cargo, não tem essa. E não é diferente na igreja, a mesma coisa. Mesma coisa. Agora você foi ungido a pastor, então infelizmente não pode andar com o grupo de presbíteros, não pode andar com o grupo de diáconos, não pode andar com o grupo de obreiros. E aí Paulo nos diz em 2 Coríntios 6, não vamos abrir, mas vamos escutar, que todas essas coisas, esses cargos, eles são não para nós darmos escândalo, em coisa alguma, para que o ministério, a igreja, não seja censurada, sabe, não fique na boca das pessoas, que o cargo na igreja não seja algo vulgar, sabe, pode ir lá, que lá você é ungido. Ou seja, quando não tem critério, não é mais importante, não é verdade? Não tem mais importância, pode ir lá, que lá você é ungido. Então o que as pessoas fazem muitas vezes? Saem do ministério que elas estão, vão para o ministério receber a unção, voltam para o ministério que elas eram, para dizer assim: agora eu sou ungido, agora o ministério está aqui. Traga água, por favor, gelada. E começa a pensar que isso é poder, mas não, isso é responsabilidade. É mais responsabilidade, é mais luta, é mais cabelo branco ou menos cabelo, como o pastor Vanderlei sempre fala. Sabe, não é privilégios, não são privilégios, é muito contrário. E não estou desanimando ninguém, estou dizendo a verdade, a responsabilidade do cargo. Não é vulgar, sabe? Não é assim: eu vou chegar lá e eu quero ser ungida. Não é de qualquer forma, não é a qualquer tempo. Precisa de um caminhar, de um processar. Amém? E aí em 1 Pedro, esse vou pedir para vocês
vocês abrirem, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Olha o papel do presbítero no versículo 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Apacentar é uma tarefa também do presbítero. O que quer dizer apacentar? É guiar, orientar, ensinar, cuidar. Não por força. Nada que seja forçado, mas voluntário. É um apacentar carinhoso, é um apacentar voluntário. Não com motivações erradas, com o objetivo de demonstrar números, quantidade, mas sim com amor e cuidado, com qualidade. Não por torpe ganância. O que quer dizer torpe? Torpe é tudo aquilo que fere os princípios, tudo aquilo que fere os bons costumes. Sabe quando você fala assim, pessoa tem uma conversa torpe, uma conversa indecente, cheia de besteiras, cheia de palavrões, de xingamentos, de coisas indecentes. Isso é torpeza, torpe. E aqui ele está falando não de ganância torpe, ele junta duas coisas ruins, torpe e ganância. Ele está falando, não basta ter a ganância, que ela não seja torpe, ou seja, caráter nojento, sabe? Não assume um cargo por dinheiro. E por que ele está falando aqui de dinheiro, a ganância? Por que ele está falando isso? Porque o presbítero naquele tempo, no Novo Testamento, no tempo onde a igreja se expandia, o presbítero estava muito próximo do cuidado das finanças da igreja. Então era importante falar assim, que o presbítero tenha controle sobre a sua ganância, que ele tenha controle sobre o dinheiro que não lhe pertence. E aí, é errado que esse presbítero seja remunerado? Não. Mas não é certo que ele use essa remuneração para enriquecer. É para sobreviver, é para as suas necessidades habituais, e não para ter Mercedes, BMW, Miami, Orlando, Disney. Não é isso. Não é isso. Essas não são as necessidades que a Bíblia está falando. E ânimo pronto, ele tinha que ter ânimo pronto, ou seja, alguém animado, motivado, entusiasmado na obra. Então até isso o presbítero tem que ser entusiasmado, para cima, animado com as obras de Deus, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. O que quer dizer isso? Usando do seu cargo para manipular pessoas, usando do seu poder para enjaular as consciências. Ó, você tem que fazer isso, hein? Faça isso, porque eu sou presbítero, eu estou falando, eu tenho autoridade. E o Senhor está falando aqui, não use isso para dominar as pessoas. Não use o seu poder de ministério para você enjaular as mentes das pessoas, colocando medo, coagindo, forçando. E sirva de exemplo. Você ganhará seu rebanho sempre mais pelo exemplo do que pelas suas pregações. Em Tiago 5, versículo 14 e 15. Essa passagem é bem conhecida. 14 e 15 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros
presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então significa que basta uma pessoa ter o cargo de presbítero que tudo isso vai acontecer? Não. Ter o cargo de presbítero com todas as responsabilidades que esse cargo traz, com todos os pré-requisitos que esse cargo traz, que nós acabamos de ler aqui, tudo que ele tem que ser. Por isso que nós vemos muitas vezes pessoas falando, não, mas eu recebi essa oração de um presbítero e nada aconteceu. Precisamos olhar quem é esse presbítero, como ele chegou ao presbítero, ao cargo de presbítero, por quem ele foi ungido. Essas coisas precisam ser avaliadas, amém? E aí a gente vem para o diácono. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 6. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem está achando chato, diz glória a Deus. Pode ser sincero, viu? Deus está vendo seu coração. 6. Atos 6, versículo 1 ao 6. Diz assim: ora, naqueles dias, que dias? Sempre que você lê, você sempre tem que perguntar. Não passa batido. Fala, ora, naqueles dias. Não engana a Bíblia que você sabe que dia que é. Entendeu? Você fala assim, ah, tá, naqueles dias lá. Que dias? Volta para saber que dias que são esses. Não engana a Bíblia. Tá, naqueles dias lá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós quem? Os discípulos. Eles estão falando, olha, muita coisa para fazer, mas não vamos sair por aí escolhendo, tá? Não vamos por aí chamando, ó, quem quer ser, não é assim, quem quer ser diácono, vem aqui. Não, é um observar, sabe? É um observar de tempos. Olha, tem boa reputação, é cheio do Espírito Santo, tem sabedoria. Aí ele fala, precisamos dessas características para esse importante negócio. Então o diácono não é menos que o presbítero, porque é um importante negócio, é um importante cargo, traz consigo uma responsabilidade muito grande. E aí, versículo 5, e este parecer, essa opinião deles, contentou a toda a multidão, ou seja, deixou a multidão contente com o critério. E elegeram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, o que os discípulos viram aqui? Nós não vamos conseguir perseverar na oração, na devoção, orar pelas pessoas, visitar as viúvas, visitar os órfãos, amparar, consolar. Não vamos conseguir. Aqui ensina uma coisa muito importante: a descentralização. Às vezes nós queremos centralizar. Tudo eu faço. Pode deixar que eu vou, pode deixar que eu oro, pode deixar que eu respondo, pode deixar que... Vai chegar uma hora que fisicamente, mentalmente, você vai pifar. Por quê? Até Moisés recebeu essa instrução do seu sogro. Ó, a fila está grande aí fora, você pretende ouvir as causas de cada um? Escolha pessoas que sejam responsáveis para que possa te ajudar. Na igreja não é diferente. Amém? Não é diferente.
Quem foi o maior diácono da história? O Mestre Jesus. Foi o diácono dos diáconos. A função principal dos diáconos é servir, cuidando de todos os detalhes físicos, materiais e estruturais da igreja, para que os presbíteros, bispos e pastores exerçam as suas funções livremente. Porque se um pastor ele precisa abrir o culto, pregar, colher a oferta, ver se tem papel no banheiro, ver se tem copo no bebedouro, não dá. Expulsar o demônio, curar o enfermo, não é possível. Visitar pessoas carentes, não é possível. Por isso existe os diáconos, amém? Pré-requisitos então dos diáconos, que a gente vai encontrar onde? Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 3. E o versículo 8 ao 13. Diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, de novo aqui a torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam. Olha aí, primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Vamos lá, honesto. Quem é honesto? É uma pessoa respeitável, é uma pessoa estimada, é uma pessoa de confiança, é uma pessoa leal. Língua dobre. Quem sabe o que é língua dobre? Pessoa que tem duas palavras. Sabe, aquela que você pergunta uma coisa, um exemplo. Vamos falar aqui um exemplo. Uma pessoa que chega na sua casa, você oferece para ela frango. Não, eu não como mais carne. Não como mais carne, faz tempo já estou me cuidando, faz tempo. No outro dia ela vem na sua casa, questão de uma semana, nem isso, você tem frango novamente. Aí ela fala: você vai me servir frango? Mas você não, imagina, nunca falei isso. O que eu não como é carne vermelha, entendeu? E ela muda de opinião fácil. Sabe? Fácil. É uma pessoa de língua dobre. Ela fala ao vento. Sabe? Ela tem uma opinião hoje, amanhã não tem mais. Ela concorda com uma coisa hoje, amanhã não concorda mais. E não é porque ela esqueceu, ela não concorda mais. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que falam: eu não bebo mais dessa água. E amanhã está lá, bêbada de beber da água. Por quê? Porque são pessoas que não são constantes no que falam. Como diz o tempo antigo, não tem palavra. Sabe? Por isso que hoje, como se tem multiplicado a iniquidade, também se multiplicaram os contratos. Por quê? Você precisa de contrato hoje. Ou antes o que era? É um aperto de mão, fio do bigode, não é? Tudo bem? Tudo bem. Você vai vir na minha casa para fazer o serviço? Vou. Hoje dá para fazer isso, pastor Vanderlei? Não dá. Tem que vir com contrato. Cláusula 1. Cláusula 2. E ainda assim dá problema. No final fala assim: nossa, eu assinei, mas eu não vi essa cláusula. Me passou batido essa cláusula. Você escondeu a cláusula de mim? Língua dobre. Não seja dado a muito vinho. Aqui não só falando da questão alcoólica, que era muito forte na época, mas de uma certa forma uma pessoa sem domínio, sem nenhum domínio próprio, não contém seus vícios. Sabe? Não contém seus vícios. Eu não posso ver. Se eu ver, já estou lá. Pessoas sem freio. E aí está dizendo: não seja cobiçoso e também de torpe ganância. Por quê? Porque o diácono também tinha acesso às finanças do povo de Deus. Então era necessário falar assim: diácono, é o seguinte, toma cuidado com a ganância. Você vai ver muito dinheiro rolando para lá e para cá. Então, para
ser diácono, não pode, tá bom? Não seja cobiçoso, não ache que com o dinheiro da igreja você vai ser rico. Outra coisa, diácono, guarde o ministério da fé e a sua pura consciência, ou seja, guarde o evangelho, não se afasta do evangelho. Tenha convicção do que você prega, do que você vive. Quando você for questionado, saiba explicar por que você vive. Por que você vive? Porque você, se alguém parar você na rua hoje e perguntar assim, onde você vai? Vou à igreja. Por quê? Você sabe responder? E o que tem na igreja hoje? Santa Ceia. E por que você vai tomar a Santa Ceia? Você sabe responder? Tem que estar pronto para qualquer pergunta sobre a vossa fé. Por que você tem fé nisso? Por que você prega isso? Irrepreensível, já falamos, caráter limpo. E aí, expande um pouco mais no versículo 7, no versículo 11, falando que as mulheres dos diáconos precisam ser honestas e piedosas, fugindo da aparência do mal. Não ficar resistindo ao mal, mas fugindo da aparência do mal. Devem ser piedosas, boas, caridosas, hospitaleiras, não entregues a falatórios, fofocas, de casa em casa. É até dito assim, que elas não fiquem de casa em casa, mas elas devem ser sóbrias. O que é uma pessoa sóbria? Quando você fala assim, ó, fulano não bebeu, fulano está sóbrio, fulano está em pleno juízo, fulano está equilibrado, fulano está contido, fulano está discreto. É assim que é uma pessoa sóbria, é uma pessoa discreta, equilibrada. E que o diácono também seja marido de uma só mulher, e que saiba governar bem os seus filhos, a sua casa, e o diácono deve exercer a liderança na sua casa. Quais são as atividades, então, trazendo para os dias de hoje, de um diácono? Tá. Ter certeza, hoje, o que o diácono faz de uma certa forma? Além de todas essas coisas que nós falamos aqui de pré-requisitos, mas nós vemos o diácono hoje na igreja, o que ele faz? Ele olha a igreja antes de todo mundo chegar. Essa seria a tarefa. Ter certeza de que o lugar está preparado devidamente para reunião de oração. Manter o lugar limpo. O som, se está muito alto, se está muito baixo, se está muito frio, se está muito calor. Se tem copo no bebedouro, se tem papel no banheiro. Se as crianças estão correndo desenfreadas na igreja. Exatamente, estacionamento, porta, recebendo as pessoas, as pessoas que estão chegando, se elas têm lugar para sentar, os microfones estão funcionando? Ah, não, isso aí é problema de quem está lá em cima. É diácono também. Para ver se, por quê? Porque o diácono vê o bom andamento da obra de Deus. É o bom andamento da obra de Deus. Feito isso, ele também pode participar e deve participar de entrega de mantimentos, de obras missionárias. Ele tem de estar lá. Ele pode administrar o estoque dos mantimentos. Ó, grupo de missão, temos pouco açúcar, temos pouco arroz, precisamos pedir o óleo, está acabando. Ele também pode e deve ajudar na supervisão financeira da igreja, se for necessário, se ele for chamado para isso, ele também pode auxiliar. Ele pode e deve ajudar na preparação dos elementos da Santa Ceia. Então, na verdade, ele é o apoio máximo do pastor, para que todas as coisas estejam livres para que o Evangelho seja pregado. É isso. É isso. Entende? Para que tudo esteja livre para fluir a palavra de Deus. Nada, sem nenhum impedimento. Sabe? Essa é a função essencial. E aí finalizamos a parte de presbíteros, a parte de diáconos, e agora nós vamos para a parte de pastor, mestre e doutor, e a gente acaba. Tiago, capítulo 3, versículo 1.
Obviamente que aqui nós estamos correndo, né? Eu convido vocês depois para lerem com calma nas suas casas, meditarem, porque é muito importante nós entendermos essas palavras. Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Leia aqui mestre e pastor também, porque é tudo na mesma função. Doutor, pastor, todo aquele que está na posição de ensinar. Tiago está falando aqui, não queira, porque é mais cobrado, é responsabilidade. Pensa que uma pessoa vai entrar aqui na igreja, uma pessoa passou um dia atribuladíssimo, e ela falou, hoje eu vou na igreja, e o que Deus falar naquele púlpito é o que eu vou fazer. Tá? E aí vem uma pessoa totalmente despreparada aqui e fala, a torta direita, e Judas se matou. Sabe uma coisa assim? Vocês dão risada, mas é verdade. Tem coisas absurdas. Absurdas. E a pessoa fala, Deus falou comigo. Ou, Agar fugiu. Vou embora. Confirmação do Senhor. Abandonar marido, filho, casa, tudo, trabalho. Vou embora. Porque eu vou para o deserto e lá no deserto vai ter provisão. Entendeu? Tudo errado. E por serem responsáveis por ensinar, carregam mais responsabilidades. Por conseguinte, terão mais rigor no dia do juízo. Mais rigor. O verdadeiro ensino, ele traz o que para a igreja? Ele traz crescimento. Faz com que a igreja seja madura, edificada sobre uma rocha inabalável. Quando nós começamos a ler aqui, nós lemos em Efésios capítulo 4, lembra que nós lemos? E ali lá no meio ele está falando assim que os mestres, eles são responsáveis para que as pessoas, os irmãos, não sejam levados por ventos como meninos, como crianças. Como que é uma criança? Uma criança, você dá uma coisa para ela que chama atenção, ela se apega naquela coisa, mas aí chega outra pessoa com uma coisa mais legal, aquilo perde o interesse e vai para outra coisa. Paulo está dizendo em Efésios, não sejam como meninos, levados a todo vento. Chegou uma coisa mais legal, novidade. Cristo foi um grande exemplo de mestre. Por isso que ele era também chamado de como? Rabi. Ele nos mostrou que o ensino nunca pode ser negligenciado. Toda igreja que é infantilizada, onde habita disputa, inveja, confusão, é uma igreja que não possui o ensino verdadeiro. Porque vocês podem ver aqui, o ensino que nós estamos dando aqui não é uma coisa que eu achei, que eu pensei, que eu imaginei, que eu sonhei, que eu revelei. É uma coisa que nós lemos juntos. É um pré-requisito para todos lerem. Você pode estar pensando assim, mas se está escrito aí todos esses pré-requisitos, por que as pessoas continuam errando? Porque as pessoas querem. Elas querem errar. Elas querem o caminho mais fácil. Elas não querem passar um tempo ali amadurecendo aos pés do Senhor. E uma igreja que tem confusão, divisão, disputa de cargos, a porta da igreja já foi arrombada há muito tempo por ensino apóstata, sabe? Por ensino que não glorifica o nome do Senhor. Em Hebreus 5,12 diz assim, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. O autor de Hebreus falando que é o resultado de uma doutrina fraca, de um ensino fraco, de uma igreja que não dá espaço para o ensino da palavra de Deus. É uma igreja muito lotada de eventos, mas nada de palavra de Deus. É uma igreja fraca. E muitas pessoas já passaram da fase do leite, mas elas não querem sair da fase do leite. Elas querem ficar no leite. Elas não querem o alimento
fundamento sólido, elas não querem mais responsabilidade. Nós temos dois extremos na igreja. Hoje, se nós olharmos nas igrejas, nós temos aquele que é faminto por cargo, me dá. Se o pastor não tomar cuidado, ele está fazendo tudo. E tem aquele que não quer. Nada. Não quero. Então nós temos os dois extremos. E os dois extremos estão errados. Nós temos que ter equilíbrio. Porque uma pessoa pode querer se afastar por excesso de responsabilidade. Ela abraçou tanta coisa. Ela foi amaciando tanta coisa. Pode mandar. Tem uma hora que ela não aguenta mais. E isso não só na igreja, pode acontecer no trabalho, pode acontecer na família. Ela vai abraçando. Por isso que o Senhor nos chama a temperança, ao equilíbrio. E aquele também que não quer fazer nada. Não quer nada com nada. Ele só quer chegar aqui, sentar e comer. Amém? Volta e come. E ele nem sequer divide o que ele comeu com outros lá fora. Ele guarda para si. Ele vai ficar nesse envolvimento de leite até a volta do Senhor. Só que o Senhor vai requerer, porque todas as pessoas possuem habilidades e dons. Todas as pessoas possuem algo que podem prestar para o próximo, para servir o próximo. De alguma forma, seja pegar uma água, orar por alguém, atender o telefone. Enfim, nós temos algo conosco, Deus nos deu. Ninguém está aqui que não tenha nada nas mãos. Amém? É importante que existam mestres em nosso meio, pessoas que sejam dedicadas completamente a entender e a explicar a palavra de Deus através do Espírito Santo. O ministério de doutor ou mestre está ligado à função de pastorado também, que carrega a responsabilidade da exortação. Ele lê a palavra e aplica a palavra na vida diária de cada crente. Ele não lê uma palavra lá e aquela palavra fica esquecida. Ele lê aquela palavra e aquela palavra ele vai tentar aplicar na vida de quem está sentado aqui. Nicodemos era um mestre, mas não entendia de vida eterna. Uma clara exposição de que cargo muitas vezes não quer dizer entendimento. Então aqui o Senhor está falando bem claramente. Paulo era doutor da lei, só que Paulo tinha bagagem para isso. E a Bíblia nos adverte sobre os falsos mestres. O que eles fazem? Ensinam outra doutrina, não possuem coração puro. Está lá em 1 Timóteo 3, tá? Eles são hipócritas, pregam e não vivem, perdem-se em brigas, discussões inúteis. O que são discussões inúteis? Perdem tempo falando de coisas que não vão mudar, sabe? Não vão mudar o trajeto, não vai te fazer mais santo nem menos santo, não vai te colocar no céu ou tirar do céu, e ficam martelando nesses temas. Não tem compreensão, né? Mal escuta uma palavra, já quer responder, não dá tempo para compreender, naufragam na fé, abandonam a fé, fazem tudo ao contrário da sã doutrina, reclamam, blasfemam, obedecem a espíritos enganadores e demônios, perpetuam ensinamentos mentirosos. O que é perpetuar? Ele ouviu que é errado, sabe que é errado e ele continua passando para frente, ele perpetua esse ensinamento errado. Vive no pecado e fala coisas torpes. Timóteo diz que muitos correrão após eles. Olha só, muitos correrão após os falsos mestres, com comichão no ouvido. O que é isso? Coceira no ouvido. Por quê? Porque é como se fosse assim. Não é bom coçar? Não dá uma sensação boa coçar? Só que quando é uma picada de mosquito assim, chega, você sabe que está machucando, mas você não para de coçar. Não é assim? A coceira não para de coçar. Essas pessoas terão coceira no ouvido, ou seja, elas não vão se cansar de procurar novidade. Um evangelho diferente, mais atual, mais repaginado. Por isso que os falsos mestres têm muitos seguidores. Porque as pessoas que o seguem têm comichão, coceira no ouvido. Porque todo dia tem coisa nova. Todo dia Deus falou algo diferente. E a Bíblia é esquecida cada vez mais. Ao pastor é separada a missão de ensinar e pastorear, que é o somatório de tudo que a gente falou aqui. É uma missão do presbítero, do bispo,
bispo, e a diferença é que ele possui autoridade para disciplinar em caso de necessidade. Ele não é superior ao presbítero, nem o presbítero é superior a ele, ao contrário, todos são ali na condição de servos diante do Senhor, na condição de humildes, tanto é que nós vemos, por exemplo, não estou falando de todas as igrejas, mas posso dizer da nossa, o nosso pastor se senta quando nós estamos aqui para pregar. Pensa que isso é comum? Um presbítero ouvir uma pessoa que não tem um cargo, um pastor ouvir alguém que não tem um cargo ministerial? Não é comum. Deveria, mas não é comum. Então o pastor, ele ensina e se deixa ser ensinado. Porém, a autoridade do governo da igreja está em primeiro lugar para Deus e em segundo lugar para o pastor. É ele, e essa parte é difícil, é ele quem encaminhará as ovelhas, o rebanho, até o grande pastor naquele grande dia. É ele quem vai prestar conta de cada alma. Por isso que, se as pessoas parassem para pensar nisso, é preocupante, não é? Você vai ter um encontro particular com Deus para falar de cada alma que você apacentou, de cada alma que... Enfim. O pastor reconhece, quanto mais ele busca do Senhor, quanto mais ele se achega a Deus, mais o rebanho é abençoado. É uma matemática. Com boa comida, porque ele vem com boa comida e água fresca. Amém? O pastor também é servo, também trabalha e trabalha duramente. Por isso que ele precisa de presbíteros, por isso que ele precisa de bispos, por isso que ele precisa de diáconos, porque para que a igreja não sofra com a negligência dele de estar sobrecarregado. Amém? Para que o nosso pastor esteja saudável, nós precisamos ter um corpo abraçado aqui, para que ele possa estar sempre preparado com a palavra fresca para nós. Ao dividir as responsabilidades, o pastor consegue descansar e manter uma vida saudável como todos nós. Manter uma vida normal. Manter uma vida com a sua família. A sua posição é de pressão. Por quê? Porque ele defende a verdade. Ele tem que proteger o rebanho. Ele prega a palavra em tempo e fora de tempo, porque a vida do pastor não acaba aqui. Ele vai para casa, tem ligação, tem mensagem, tem problema. Então ele prega em tempo e fora de tempo. Ele ora diariamente pelo rebanho. Ele precisa ser exemplo. E sua luta diária é essa, né? A luta diária é essa. Ah, meu Deus, preciso ser exemplo nisso. Ele vive se cercando para não prestar algum tipo de escândalo, algum erro, que os irmãos possam ficar decepcionados. Ele visita os enfermos, ele conforta os enlutados, e ao mesmo tempo que ele conforta os enlutados de manhã, ele tem que fazer um casamento à tarde. De manhã ele chora e à noite ele tem que rir. Complicado, não é? Mas é o papel dele, olha só que difícil. Ele se preocupa se tem viúvas passando fome, se tem órfãos na igreja, se tem órfãos ao redor da igreja. Ele se põe contra o pecado, ele encoraja os irmãos que estão fracos, ele observa quem está fraco, ele sabe, ele aconselha casais que querem se divorciar para tentar mudar a mente desses casais. Ele tenta resgatar lares, ele tenta fazer a pessoa pensar diferente, ele apresenta novas almas para o batismo. Olha, tudo isso ele faz em 24 horas, é a vida dele. Ele apresenta recém-nascidos a Deus. Ele visita os irmãos que se desviaram. E ele tem uma vida solitária. Enfim, a vida do pastor, ela não é desligada da igreja. Não existe pastor sem igreja e igreja sem pastor. Então, em resumo, depois de todas essas coisas, o pastor, ele é o representante de Cristo para nós. Amém? E é por isso que nós estamos aqui aprendendo as nossas funções. O que cada um precisa fazer para não ser pesado para o outro. Para não ficar pesado para o outro. Amém? Não é só vir aqui, comer o alimento e ir embora.
temos coisas para fazer, temos responsabilidades para dividir, para que não fique pesado, nem para um, nem para outro. Amém? Então nós vimos aqui, em tempo recorde, nós vimos aqui todos os últimos cargos, e a partir de terça-feira começa então a nossa série de Romanos, um mergulhar aí de Romanos, desde o capítulo 1 até o fim. Nós vamos falar dos principais temas, não percam. Amém? Se ficou alguma dúvida, não vou falar para tirar agora, mas depois vocês me encaminham, ou o pastor Afonso, tá bom? Deus abençoe os irmãos, eu agradeço a minha oportunidade e as palmas que exaltam a Jesus.